ao vivo nos deixe. Queridos amigos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Uma boa noite. Há também amigos que possam vir a estar conectados conosco essa noite. Nós estamos iniciando mais um salmo dos degraus, que nós estamos tratando toda quarta-feira aqui como uma forma de estudo da Palavra de Deus, assim como temos o hábito de fazer na igreja, onde nesse momento nós estamos nos reunindo nas quintas-feiras, lá na Igreja Presbiteriana em Jardim de São Paulo. Então estamos fazendo esses estudos aqui nas quartas-feiras, no nosso lar, na nossa residência, né? Mas graças a Deus que estamos com êxito, aprendendo da Palavra do Senhor, estamos sendo edificados pela Palavra do Senhor. E nós vamos para mais um Salmo dos Degraus, agora o Salmo 123, ou também o chamado Cântico de Romagem. Nós vamos estudar esse pequeno salmo, né? Ele só tem 4 versos, é muito pequeno, mas tem uma grande profundidade na sua mensagem, naquilo que o salmista expressa, naquilo que ele fala com Deus, naquilo que o povo reage com relação à graça de Deus na vida daquela igreja. Queridos irmãos, nós vamos orar nesse momento, vamos agradecer a Deus. Ore comigo, curva a sua fronte, e logo depois estaremos assim entrando propriamente no texto. Vamos fazer a leitura do Salmo 123 e logo depois vamos discorrer resumidamente os versos, né? Como eu tenho sempre falado, que não temos um tempo maior para poder detalhar cada verso nas suas frases. Então isso exigiria muito mais tempo do que temos. Mas nós vamos a uma mensagem central, a ensinamentos que o Salmo nos traz para a nossa vida ser assim edificada e podermos estar usando as lições do Salmo na forma prática, na verdade, né, na nossa vida. Então, que o Senhor nos ajude mais uma vez essa noite e vamos estar assim orando nesse momento. Vamos orar. Senhor Deus e querido Pai, Criador dos céus e da terra, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos pelo dia, nós te agradecemos por essa noite, por esse momento aqui diante da tua presença. Eu te agradeço e te louvo pela vida de todos os amados irmãos e irmãs e pessoas queridas, amigos, conhecidos que têm nos acompanhado nas mensagens e tanto quanto hoje, na quarta-feira, onde tratamos acerca dos Salmos. Ó Deus, obrigado pelas nossas vidas, obrigado pelo teu cuidado, pelo teu conforto e consolo nas horas difíceis. Nós te pedimos que o teu Santo Espírito nos ilumine mais uma vez, nos ajude quanto ao aprendizado deste Salmo e nos edifique para a glória do Senhor Jesus Cristo. Perdoa os nossos pecados, ó Deus, é o que nós te oramos, agradecidos no santo nome de Jesus, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém. Queridos irmãos, mais uma vez lembrando que eu tenho 2 câmeras diante de mim, então eu estarei olhando um pouco para o lado direito ou um pouco para o lado esquerdo,
conforme as plataformas aqui do Instagram e também do Facebook. Então, os irmãos compreendam um pouco esse momento em que às vezes eu estou olhando um pouco mais para um lado e depois um pouco mais para o outro, porque eu estou dando atenção às duas câmeras que estão aqui na minha frente. Mas vamos, sem delongas, vamos ao Salmo. Abra sua Bíblia aí no Salmo 123, o Salmo dos Degraus, para que possamos assim fazer a leitura deste Salmo e os irmãos acompanharão e logo depois estaremos fazendo a introdução e seguindo para os versos, trazendo as lições e reflexões importantes da Palavra de Deus para a nossa vida. Então, abra aí no Salmo 123, deixe seu texto aberto e eu vou fazer a leitura aqui desses 4 versos. Diz assim a palavra do Senhor no Salmo 123. A ti que habitas nos céus, eleva os olhos, como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores, e os olhos da serva na mão de sua senhora. Assim, os nossos olhos estão fitos no Senhor, o Senhor nosso Deus, até que se compadeça de nós. Tem misericórdia de nós, Senhor, tem misericórdia, pois estamos sobremodos fartos de desprezo. A nossa alma está saturada do escárnio dos que estão à sua vontade e do desprezo dos soberbos. Amém. Queridos irmãos, nós temos aqui o Salmo 123, dos versos de 1 a 4, onde eu acabei de fazer essa leitura. Um detalhe quanto ao texto, na palavra aí, mãos, no verso 2, quando o autor aqui do Salmo diz como os olhos dos servos estão fitos, não é? Olhando fixamente nas mãos dos seus senhores. A palavra mãos aí, ela tem um sentido, significado de auxílio, de ajuda, né? Então, quando os irmãos lerem aí acerca dos servos que estão com os olhos fixados nas mãos dos seus senhores, esse fixar dos olhos nas mãos é um fixar dos olhos no auxílio, na ajuda, naquilo que virá, né, ou poderá vir das mãos dos seus senhores. Assim como ele faz referência que os seus olhos estão fitos, fixados no Senhor. Então, fixados no Senhor, como nas mãos dos seus senhores, né, e senhora, que ele cita o Senhor e senhora aqui, para servo e serva. Então, o que o salmista está dizendo é que ele espera auxílio da mão de Deus, espera ajuda das mãos do Senhor. Muito bem, queridos irmãos. O tema para esse Salmo 123 que trazemos essa noite, acerca do que o salmista expressa aqui em cada verso, né, e compõe esse poema aqui nos seus 4 versos, o tema é como agir diante dos obstáculos. Como é que eu e você deve agir diante dos obstáculos? Os obstáculos aqui estão relacionados às perseguições, às pressões e aos inimigos, às pessoas que são contra Deus, as pessoas que são contra a palavra de Deus, contra a igreja, contra mim e a você, como servos tementes ao Senhor, como servas tementes também ao Senhor. Então, como agir diante dos obstáculos? Esse é o tema deste salmo que queremos ver, como devemos agir diante dos obstáculos. Esse salmo, queridos irmãos, é um grande lamento aqui de um homem que representa o seu povo. Esse autor, ele está escrevendo e propriamente ele não vai deixar claro aqui a questão pessoal. Ele não escreve o salmo falando de si mesmo, falando dele, ou que ele é que está sendo oprimido aqui diretamente. Mas é um salmo que nos traz um profundo lamento, dor e dificuldades por parte de um homem que está aqui representando o seu povo. Então, este salmo ele está relacionado, claro, não só ao autor, mas principalmente
ao povo de Deus, a todo o povo de Deus aqui ele fala. Por isso que vocês vão perceber na leitura, se não já perceberam, o uso do nós. Ele vai usar nós, não pronome pessoal eu, né, mas o nós, ok? Terceira pessoa do plural, está aí o nós. Aqui o Salmo está falando dos servos do Senhor, servos que estavam sendo perseguidos, ou em alguma versão que você tenha na sua Bíblia, aparece a palavra oprimidos, pode ser, certo? Então, essa perseguição, essa opressão, e a palavra aqui oprimido, ela nos traz um significado de uma sensação desagradável, de falta de ar. O significado é esse, né? De um sufocamento, como uma pessoa que tem asma. Não sei se você já viu pessoalmente, ou talvez numa situação de uma telenovela, de um filme, alguém com asma, tendo um surto, um ataque de asma. Então a pessoa está sufocada profundamente, como se estivesse morrendo afogada, naquela sensação de estar enchendo os pulmões de água e não propriamente de ar. Então esse é o significado para a palavra oprimidos. Então essa era a sensação do povo de Deus diante da opressão. Essa é a nossa sensação quando estamos diante da opressão, da perseguição e daqueles que nos querem fazer mal. Então aqui a opressão e a perseguição aos servos do Senhor é realizada por seus inimigos. O Salmo é um clamor a Deus que os livre dessa opressão. É um pedido, uma súplica profunda para que Deus os livre dessa opressão, desse sentimento, dessa sensação, na verdade, não de sentimento, mas a sensação de falta de ar, de sufocamento. Então os inimigos estavam sufocando, pressionando o povo de Deus, e o salmista expressa aqui nessas palavras. E claro, isso eles acabam por demonstrar aqui com esse sufocamento, que eles parecem não ter nenhuma fonte de esperança a não ser o próprio Deus, que é o que vamos ver aqui começando nos versos 1 e 2. Eles estão aqui olhando para onde eles podem ter socorro, para que lugar, de onde vem o socorro, como o Salmo 121 que já vimos aqui. Levo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro, meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então eles estão olhando com um olhar de esperança, um olhar terno de esperança. Para onde? Para Deus, porque Ele é a única fonte de esperança. Ele é a única fonte de tirar o povo que está oprimido, que está sendo perseguido daquela situação. Então, a expressão dele aqui no verso 1 é: a ti elevo os meus olhos. Um detalhe aqui importante dentro desse texto é que o salmista, ele se refere aqui a palavra olhos aí por 4 vezes. Se você ler o texto, você vai perceber que ele fala sobre os olhos aí 4 vezes nesses versículos, né, ou nesses versos. Ele fala essa palavra aí 4 vezes para destacar aqui o fato de que os peregrinos estão buscando ardentemente o favor de Deus, olhando para onde pode vir o socorro para eles. Eles estão olhando para quem e de quem vai vir o socorro. Então, por isso, o salmista repete a palavra olhos aqui por 4 vezes. Destacando aqui, trazendo esse destaque para que venhamos a perceber no Salmo, né, o desespero daquele povo para com o socorro de Deus. Bom, ele dá um exemplo aqui no verso 2, né, quando ele diz assim: assim como um servo olha para o seu senhor e a serva olha para a sua senhora, eles estão fazendo o que ali nesse olhar? Buscando o auxílio, buscando um favor. O grupo aqui dos peregrinos espera, assim como ele cita no texto, né, do senhor, do servo e da serva, para o senhor e para a senhora, à espera de um auxílio. Esse grupo de peregrinos aqui, assim como o salmista, também está esperando misericórdia da parte de Deus.
está esperando auxílio, ajuda da parte de Deus. É interessante um outro detalhe aqui, irmãos, no Salmo, é que não, olhando para o Salmo, a gente lendo aqui, não existem pistas, né, muito claras se quem escreveu esse Salmo tinha sido Davi, por exemplo, já que são muitos os salmos que Davi escreveu, mas esse não nos dá uma pista detalhada de que tenha sido o salmista Davi a escrever esse salmo. Porque os outros salmos, a gente vai buscar informações naquilo que Davi escreve, como ele escreve. Em outros salmos, Davi também lamentou as perseguições que sofreu, né? Como na época, por exemplo, de Saul, da grande perseguição ao rei Davi. Então ele expressa em muitos daqueles salmos que ele escreveu, em muitos dos textos, né, essas perseguições e esses lamentos, mas aí é onde está o detalhe. As expressões de Davi naqueles textos não eram de nós, não eram na terceira pessoa do plural nós, mas era para ele, para a primeira pessoa do singular, eu. Ele falava dele, da pessoa dele, porque ele é perseguido, ele é injuriado, ele é maltratado, falam todo mal contra ele. Então aqui não aparece o eu, Davi, como se não estivesse falando dele, se caso viesse a ser ele o autor deste salmo. Mas aqui há muito nós, há uma unidade aqui, são como se fossem pessoas falando, né, todas ao mesmo tempo. Então essa oração aqui, por exemplo, ela pode ter sido escrita por um profeta no tempo em que os judeus estavam presos na Babilônia, né? Não sendo necessariamente Davi o autor. Ou também num tempo em que o Antíoco, um homem chamado Antíoco Epifânio, ele foi um rei da dinastia Seleucida, ele governou a Síria por volta ali do ano 175 ao ano 164 a.C., e esse homem, esse rei, né, ele não foi o único, houveram outros, mas esse especificamente, ele perseguiu implacavelmente e com muita crueldade o povo de Deus. Então, aqui quando lemos o texto, seja como for, sabemos de uma coisa: o Espírito Santo de Deus inspirou o autor, sendo ele Davi, ou um profeta, uma outra pessoa, inspirou esse escritor a escrever esse salmo ao povo. Assim como fazendo eles lembrar, nos faz também lembrar que esse clamor e pedir a ajuda de Deus, toda vez que as pessoas perversas perseguem, né, injustamente a igreja, é perfeitamente louvável. É preciso clamar ao Senhor quando somos perseguidos. É preciso clamar a Deus, buscar a sua ajuda, buscar o seu auxílio quando as injustiças estiverem à nossa porta, quando elas estiverem no nosso calcanhar, né, batendo nas nossas costas, nos agredindo. Então é louvável que se busque a ajuda, o auxílio do Senhor Jesus, como aqui faz o salmista, juntamente com o povo nesse salmo. Essa oração é extremamente importante para o nosso aprendizado, né, de dependermos de Deus, prontamente, exclusivamente e unicamente depender de Deus. Quando formos perseguidos, não vamos confiar nas nossas forças. Quando formos injuriados e oprimidos, não podemos ceder à tentação de querer se defender pela sua própria força. Não faça isso. É preciso depender de Deus. Mas nós vamos ver aqui, em primeiro lugar, 3 lições, né, acerca do que o salmista está tratando nesse salmo importante. Mas aí no verso 1, né, irmãos, para onde está olhando o salmista? Esse é o primeiro ponto. Para onde o salmista olha? Qual é a visão dele? O salmista no Salmo 121 olha para os montes, de onde virá o socorro, né? E nós vimos lá no Salmo 121, quando detalhamos esse salmo, estudamos ele, nós vimos o porquê que ele fala isso para com o monte, e depois ele declara que o seu socorro vem do Senhor, que fez o céu e terra. Então o salmista aqui também, juntamente com o povo, nesse Salmo 123, eles estão olhando para um lugar. E para onde eles estão olhando? Olha, Deus é chamado aqui de o Deus que habita os céus. É o que está escrito aí no verso 1. O Deus que habita
os céus. Então, o salmista, ele chama esse Deus assim, daquele que habita os céus, por dois motivos, irmãos. O primeiro, para nos ensinar, né, e para ensinar aquele povo a temer, ensinar aquele povo a temer e respeitar o poder de Deus. Então, em primeiro lugar, esse é um dos motivos pelo qual ele está olhando. Para onde ele está olhando? Olhando para Deus. Para onde ele olha? Para onde o povo olha? Uma das consequências, ou um dos primeiros motivos é esse: nos ensinar que devemos temer e respeitar o poder de Deus, porque ele é o Deus que habita os céus. Então, não é qualquer Deus, não é um ser humano, não é um homem, não é um grupo, não é um líder qualquer, mas é o Deus que habita os céus. E para habitar esse céu, esse lugar glorioso, majestoso, só Deus. Esse lugar sem pecado, só Deus. Esse lugar santo, apenas Deus habita essa região celestial. Então, em primeiro lugar, nós precisamos aprender a temer e respeitar o poder de Deus, porque ele é o Deus que habita os céus. Como segundo motivo, ele nos ensina, ou melhor, nos faz lembrar de que quando não tivermos mais nenhuma esperança aqui na terra ou sobre ela, como se a sensação das nossas perseguições, das nossas injúrias, das quais sofremos, aquela sensação como se estivesse num túmulo, num local bem restrito, fechado, apertado, que nos cause falta de ar, nós devemos nesse momento nos lembrar de que o poder de Deus, ele permanece no céu, infinito, perfeito e imutável. Mesmo com tudo contra nós, o Senhor nos faz lembrar que o seu poder está lá com ele no céu e ele não altera, ele não se altera. É esse poder inalterável de Deus que vai nos ajudar, que vai nos socorrer, que vai socorrer você, que vai socorrer a igreja, que vai nos auxiliar. Então aqui essas palavras, as palavras do salmista, também nos mostram uma diferença entre o caos deste mundo e o reino de Deus nos céus. Isso é um outro parâmetro importante, isso é um outro detalhe extremamente importante desse Deus que habita os céus. Na tranquilidade, na paz e na segurança e na soberania de Deus nesse céu, e por muitas vezes em contraste com o caos, a angústia, a tristeza, os problemas, as perseguições, as dores que sentimos aqui na terra. De lá do céu, segundo o texto, segundo o salmista, e claro, Deus governa todas as coisas. É de lá que ele governa o universo, que ele governa o cosmos, que ele governa o macro e ele governa o micro. Sempre há e deve haver um clamor ao Senhor. E havendo esse clamor ao Senhor por parte desse salmista, por parte desse povo que clama a Deus assim como nós, quando clamamos, o que é que acontece após o clamor? Deus, como se descesse dos céus, nos livra os aflitos de suas perseguições, de suas dores. Ele levanta os caídos e dá fim às trevas. É isso que acontece com esse Deus que habita os céus e a terra. Quando o seu clamor sobe e chega até o altar de Deus, Deus se move e vem e restaura-nos das nossas opressões. Eu quero afirmar isso diante do que diz o profeta Isaías, lá no texto do capítulo 57, no versículo 15, onde o profeta Isaías fala acerca de Deus, do local da sua habitação, onde ao mesmo tempo, em outro local, ele habita, o Deus onipresente, o Deus que está lá e está aqui, está em todo lugar e está em nós. Quando ele diz assim: portanto, assim diz o alto, o sublime, aquele que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Deus diz assim, olha a declaração do profeta Isaías. Deus diz: habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração do contrito. Olha
O salmista recorre ao Deus que mora nos céus, que habita os céus. É porque ele não só habita lá os céus, mas ele também habita aqui, próximo a você, dentro de você, por meio do seu Santo Espírito. Ele habita com a sua igreja, ele está em todo lugar. Eu quero asseverar mais ainda o texto e as palavras do profeta Isaías, também com o Salmo 145, lá no verso 18, onde o salmista diz: perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Olha aqui, mais uma vez, o testificar da presença de Deus conosco, e não apenas lá no céu, porque Ele é o Deus que habita os céus, mas é o Deus que habita também dentro de cada um de nós. Assim como, finalizando aqui essa parte, o profeta Isaías também, lá no capítulo 55, agora no versículo 6, ele dá uma direção, ele dá uma recomendação em forma de ordem. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto. Então, olha que Deus maravilhoso. Ele não é aquele Deus que está, não é aquele Deus distante, aquele Deus alienado de nós, alienado da sua igreja. Ele não é o Deus que você apenas, quando ora, diz: será que Ele está me ouvindo? Porque Ele está tão distante. Ele está lá nos céus, Ele habita um local inacessível, que eu não tenho condições de ir até lá, próximo a Ele. Não precisa, meu irmão. Não precisa, irmã. Não precisa, igreja. Esse mesmo Deus que habita os céus, Ele habita também o nosso corpo, a nossa alma. Ele está perto de nós, Ele habita o nosso lar, Ele habita junto de você. Então, o salmista aqui, ele nos mostra essas verdades. E é interessante que ele usa um verbo aí, elevar. Veja se a sua tradução está a palavra elevar, que também pode ser levantar. O salmista usa esse verbo aqui, elevar ou levantar, provando aqui que quando todos os recursos do mundo falham com relação à ajuda que nós pedimos ou que nós poderemos vir a pedir, quando tudo isso falha, nós devemos levantar os nossos olhos para o céu. Por que para o céu? Porque ele já vem falando no começo do verso, porque é lá onde está aquele que não falha e não muda. Mesmo que no Salmo 46, nos versos 2 e 3, quando o salmista diz: mesmo que a terra se transtorne e os montes se abalem nos seios dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem e na sua fúria os montes se estremeçam. Mesmo que tudo isso aconteça, levante os olhos para o céu. Busque erguer, elevar os seus olhos para onde virá o socorro, para onde habita o Deus que fez os céus e terra. É para lá que nós devemos olhar. Por isso que, em primeiro lugar aqui, neste salmo, o salmista está dizendo para nós: aprenda para onde você deve olhar. Olhe para o alto, olhe para o Deus que habita os céus. Então, é isso que ele está nos ensinando aqui como um primeiro ponto acerca deste Salmo 123. Mas ele traz também um segundo ponto importante, uma segunda lição excelente para nós. Não é? A primeira que você viu, para onde o salmista olha, para onde o povo deve olhar, para onde nós devemos olhar. Mas o segundo ponto, ele nos ensina o jeito como o salmista olha para Deus. O jeito como esse povo, eu e você, olhamos para Deus. De que maneira nós olhamos para Deus? Ele diz assim no texto: como os olhos dos servos estão fitos nas mãos, fixos nas mãos, e lembrando que essa palavra mãos eu falei para os irmãos no início, que quer dizer auxílio, ajuda. Então, como os olhos dos servos estão fitos no auxílio, na ajuda dos seus senhores, e os olhos da serva na mão de sua senhora, olha agora, diante da comparação que ele faz, como ele conclui essa frase: assim os nossos olhos estão fixos no Senhor, nosso Deus, até que se compadeça de nós. Que salmo fantástico! Que palavra maravilhosa da parte
do autor deste salmo. Olha o entendimento profundo, olha a comparação que ele faz aqui, né? Ele faz aqui uma comparação bem interessante, nos mostrando aqui claramente que sem a proteção de Deus, é isso que ele está falando aqui nas entrelinhas, sem a proteção de Deus, os crentes estão desprotegidos, desamparados, entregues a toda forma de erro, né? A toda forma de perseguição, a toda forma de opressão. Sem Deus, irmãos, não temos nem força nem coragem para resistir às tentações ou à fúria da maldade dos nossos inimigos, ou dos inimigos da própria igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas essa declaração aqui se torna um pouco não tão prático para nós, quando lemos grosseiramente no texto acerca de senhor e servo, senhora e serva. Por que não temos essa visão muito prática também, de um entendimento mais profundo acerca do que ele está escrevendo sobre isso? Porque diretamente não nascemos e crescemos num mundo de senhores e servos, como aqui no Antigo Testamento, não é? Numa parte da história em que seria comum para nós vermos essa questão de servo e senhor. Mas nós temos hoje uma noção pelo menos vaga do que significa esse tempo aqui de relacionamento quando lemos nos livros de história ou num filme, do que é um senhor para com seu servo, né, e vice-versa, ou de uma senhora para com a sua serva. Então, o salmista aqui ele está descrevendo um relacionamento em que uma pessoa obedece expressamente às ordens da outra. Apesar de termos autoridade sobre nós, apesar de termos a autoridade de pais para com os filhos, né? Apesar de termos vários âmbitos de autoridades aonde elas se estabelecem, né? Aquele que manda, aquele que obedece, mas diretamente, né? O contexto aqui do salmista é muito distante de nós, é muito diferente de nós acerca da servidão, acerca daquele que é senhor e senhora e daquele que é servo e serva. Então essa foi a figura aqui explicativa desse verso que o salmista usou, né? O único meio aqui para aqueles que eram servos e servas para se defenderem de algum ato de tirania ou de injustiça era buscar a proteção dos seus senhores. Eles sofriam opressão e perseguição naquela época e eles não tinham os mesmos direitos que tinham os seus senhores, né? A época do salmista aqui nos fala isso historicamente, quando lemos a parte histórica do salmo e vamos pesquisar acerca dos senhores e de servos, nós vamos ver que para os servos não havia apelação ou recurso, eles não tinham isso disponível para eles, então eles eram apenas a obedecer aos seus senhores e por muitas vezes eles sofriam opressões de outros. E quando sofriam opressões de outras pessoas ou de inimigos, eles corriam para os seus servos, olhando para eles e esperando da mão deles ajuda e auxílio, que é o que o texto nos deixa claro aqui. Então, em suma, o salmista está olhando para Deus como um servo desamparado olha para o seu Senhor. É isso que ele está nos ensinando aqui nesses versos. A conclusão aqui que chegamos neste verso, irmãos, é que Deus, por muitas vezes, entenda bem o que eu quero dizer aqui, como Ele é soberano, Ele é o Senhor das nossas vidas, por muitas vezes Ele permite, ou Ele próprio assim, nos desampara de uma forma proposital e nos afasta do auxílio que possa vir do mundo. Mas para que isso? Não é nenhuma maldade da parte de Deus, não é? É para que venhamos a aprender a confiar em sua graça e vivermos alegres nela. E apenas com ela, só depender de Deus, apenas depender da sua graça e não depender de Deus e achando que vai vir ajuda do mundo e ficar se dividindo. Ou achando que não precisa depender de Deus, mas apenas vai depender do mundo e está tudo ok. O mundo vai nos ajudar, o mundo vai nos socorrer, ele vai ser o nosso auxílio, eles vão ser a nossa ajuda, esse mundo vai ser a nossa ajuda. Não é isso que ele está dizendo aqui. Deus muitas vezes nos dá um aparente desamparo, né? E evita
venhamos a depender apenas do mundo. É um auxílio imperfeito, é um auxílio limitado, é um auxílio às vezes que está com um olhar ganancioso ou um olhar de troca. Eu vou te ajudar para eu ter algo em troca e depois eu vou te escravizar naquilo que eu fiz por você e agora eu vou pagar. Pode ser propriamente direcionado a isso. A prova é tanta, irmãos, que precisamos depender de Deus quando o salmista nos ensina acerca de confiarmos apenas no Senhor e não no auxílio do mundo, até porque o auxílio do mundo muitas vezes não é um grande auxílio, mas muito mais é perseguição, muito mais é ofensa, muito mais é injúria do que propriamente ajuda, e principalmente porque eu estou falando aqui da igreja de Deus. Não estou falando aqui do cidadão comum, estou falando da igreja de Cristo. O mundo não se afeiçoa com a igreja de Cristo. Ele não é apaixonado pela igreja de Cristo. Não gosta da igreja de Cristo. O apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios, capítulo 12, lá no versículo 9, ele diz assim: então ele me disse acerca do Senhor: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. E de boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Então está aqui Paulo nos desafiando a entender e a compreender esse texto, que precisamos apenas estar confiantes na graça de Deus. Apenas na graça de Deus. Apenas em Cristo, nada mais. É como a paz que o mundo dá, que eu já trouxe uma mensagem aqui sobre isso. Não é a paz que o mundo dá, ela nem dá. Se ela desse, seria completamente diferente daquela que Cristo nos dá. Ele próprio diz, né? Eu vos dou a minha paz. A minha paz vos dou e não a dou como o mundo a dá. A do mundo é completamente diferente, né? E eu acredito até que o mundo não tem nem o que dar em efeito de paz para a igreja. Quem dá paz à igreja é o próprio Cristo. Então Paulo assevera, confirma aqui, dizendo: olha, Deus me supriu de todas as necessidades por Ele próprio, e eu não precisei nada do mundo. Ele retirou essas coisas do mundo, esse auxílio do mundo para comigo, e até me deixou afastado desse auxílio para que eu dependesse apenas e exclusivamente da graça do Senhor. Por isso, Paulo está aqui dizendo: olha, Jesus disse para mim: a minha graça te basta. A minha graça é suficiente para você viver. Então, esse é o segundo ensinamento que o salmista nos traz aqui no Salmo 23. O jeito como você olha para Deus. Você tem que estar olhando para Deus, assim como o salmista dá esse exemplo aqui, né? Esperando o auxílio e a ajuda apenas de Deus. Assim como o servo espera a ajuda apenas do seu senhor ou a serva da sua senhora, porque não há a quem eles possam recorrer, a não ser os seus senhores, nós devemos recorrer apenas a Deus. Esperar justiça apenas da parte de Deus. Esperar auxílio e ajuda e socorro bem presente no momento da tribulação apenas de Deus. Então, a primeira lição que ele nos deu foi para onde devemos olhar. A segunda lição, o jeito como devemos. E ele nos traz, queridos irmãos, a terceira lição, né? O que ele nos diz aí nos versos 3 e 4. Tá certo? Isso que estamos aqui nesses primeiros versos, antes propriamente de eu entrar aqui nos versos 3 e 4, que serão os últimos versos, né? Nós não podemos esquecer que esse é o jeito, essa é a maneira na qual Deus defende os seus quando somos expostos a todo tipo de injúria. Os seus senhores defendiam com muito empenho aos seus servos quando alguém os tratava mal, quando alguém os tratava com algum tipo de maldade. O servo recorria ao seu senhor porque sabia que ele... Nós devemos recorrer a Deus, porque certamente Ele irá nos defender expressamente. E isso nos leva ao verso 3 e 4, aonde o salmista nos ensina aqui a termos um último olhar para com Deus, que é o olhar fixo em Deus. O salmista tinha um olhar fixo ou fito, como está escrito aí na nossa Bíblia, na sua Bíblia, uma forma de tradução.
né? Mas fitar é olhar fixamente. Então, como devemos ter esse olhar fixo em Deus? Vamos ver aqui. Ele diz assim, aí no texto: tem misericórdia de nós, Senhor, tem misericórdia. Olha que texto maravilhoso. O salmista aqui diz, né, que os servos estão com o espírito quebrantado e abatido, e por causa disso seus olhos estão fixos, voltados para Deus. É por causa do coração abatido e contrito, é por causa da falta de esperança que eles tiveram, mas depois viram que a quem é que eles podem recorrer? Apenas a Deus. Então, sabendo que só pode recorrer apenas a Deus, essa frase aqui de clamor e de aonde diz: tem misericórdia de nós, Senhor, tem misericórdia. O salmista nos explica e nos ensina dizendo: olha, esse povo que clamou dessa maneira ao Senhor, assim como eu clamei, né, é porque estão tentado e o espírito abatido. Estando assim, você vai fixar os seus olhos para Deus. Nós vamos voltar os nossos olhos para a mão de Deus. E ele acrescenta ainda mais no texto. Não sei se vocês perceberam, quando o texto diz assim: tem misericórdia de nós, Senhor, ele repete. Prestou atenção nessa leitura? Tem misericórdia de nós. Ele acrescenta aí, né, mais um detalhe, uma repetição do texto, né, porque os servos estão ali também saturados de opróbrio. É o que ele também vai citar no texto. Eles estão saturados, estão fartos de tanto opróbrio. A palavra opróbrio aí, ou perdão, fartos, né, e saturados, é que eles estão ali saturados de fato de desprezos. Uma pessoa que é extremamente desprezada, que passa por uma grande desonra pública, essa é a explicação para estarem saturados e cansados desse opróbrio. Significa justamente esse ato de injúria que é feito por alguém contra você ou contra eles que fizeram aqui naquela época. Alguém que fala algo de má fama ou tenta denegrir a sua imagem, né? Usa de escárnio, usa de zombaria, leva você ao ridículo em público, faz você perder crédito, se você era uma pessoa respeitável, de alguém que você é alguém que a sociedade, a sua comunidade, olha, aquilo é uma pessoa de respeito, é uma pessoa de palavra, é uma pessoa séria, é uma pessoa que tem crédito no meio de nós. Então, esse inimigo, essa pessoa vai causar o opróbrio em você, ou seja, vai desprezar, vai fazer você perder a honra, a consideração onde você mora, onde você convive, no contexto em que você convive, com quem você vive. Então, esse é o significado para isso. Olha que maldade da parte dos inimigos para com o povo de Deus aqui. O que aprendemos aqui, irmãos, é que os perversos, assim como o salmista está nos ensinando, não apenas atacavam os servos piedosos de Deus de forma demasiada e violenta, mas também perturbavam a mente deles o tempo inteiro. A zombaria aqui dos perversos pisavam os filhos de Deus. E essas pisadas eram constantes, eram o tempo todo. Por isso da expressão deles aqui em dizer que eles estão fartos, eles estão cansados de tanto opróbrio, de tanta zombaria, de tanto escárnio, de tanta acusação, de tanta injúria, de tanta falsidade e mentira levantadas contra ele. O autor aos Hebreus, lá no capítulo 11, nos dá um entendimento acerca de muitos daqueles que foram servos do Senhor, seguidores do Senhor, obedientes à palavra de Deus. Nós vamos ver, claro, um relato bem maior. Eu estou apenas destacando o versículo 36 do capítulo 11. No capítulo 11, nós vamos ver ali os heróis da fé. E lá no finalzinho, lá a partir do versículo, se não me falha a memória, 34, 35,
ele vai dar um relato daqueles que sofriam e sofreram esse opróbrio. Ele, quando diz aí no versículo 36 do capítulo 11 de Hebreus: outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnio e açoites, sim, até de algemas e prisões. Então, além de toda a perseguição, eles eram não só maltratados fisicamente, às vezes como muitos cristãos são ameaçados fisicamente, são espancados e são mortos, né? São espancados fisicamente até chegarem à morte. Ele diz aqui que não é apenas um espancamento físico, não é apenas uma opressão física, mas é também uma opressão mental, é uma opressão psicológica, porque escárnios e açoites doem, claro, certamente. Muitos missionários até tem muita história para contar, tem muitos relatos, tem muitos testemunhos acerca do que passaram nos campos de missões, do que viram em locais extremos, completamente difícil se pregar o evangelho em determinada região, onde falar em Cristo é proibido, e aí paga-se com a própria vida por meio de escárnios e açoites, mas também de pressão e violência na mente, de o levantar de falsos, a mentira, as injúrias. Isso também machuca e mata. E esse texto, interessante que nós vimos um pouco desse tema aqui, sobre essa perseguição, lá no Salmo 120, quando vimos também o salmista falar daqueles que estavam perseguindo ele, injuriando a sua vida, falando todo mal contra ele. Então, o salmista aqui, ele usa de repetição na oração. Eu falei aqui que ele diz: tem misericórdia de nós, Senhor, e ele vai e repete: tem misericórdia de nós. Então ele mostra-nos com isso que o povo tinha um desejo intenso de clamar a Deus, já que eles estão clamando assim, repetindo um pouco da oração: tem misericórdia de nós, Senhor, tem misericórdia. O salmista destaca esse desejo profundo e intenso de se clamar a Deus. Ele indica aqui com isso que o estado de miséria, por causa dos insultos dos inimigos, estava instalado no meio do povo. Era um estado deplorável desse povo. Além da perseguição física, havia a perseguição mental. O Salmo mostra aqui, irmãos, que os ímpios, quanto mais ricos, vamos trazer um pouco para os nossos dias, não só para os dias do salmista, que haviam os ricos, os abastados, mas também nos nossos dias. Então nós nos deparamos com a riqueza na mão de poucos, e esses poucos são cheios de si, soberbos, não é? Cheios do próprio ego. Então o salmista também nos mostra aqui que os ímpios, quanto mais ricos e soberbos, mais tratarão a igreja de Cristo com desprezo. Isso é certo. Tenha isso por verdade. O mundo, ele não se importa com o reino espiritual. Ele não se importa com o reino de Deus. O mundo não está preocupado com a nossa igreja, com a sua igreja. O mundo não está preocupado com a tua vida espiritual. Há umas palavras de João Calvino, eu fiz questão de anotar, onde ele diz assim acerca dos ímpios. Os ímpios, em relação ao reino de Deus, ele diz assim: quanto mais os perversos prosperam e são favorecidos pela fortuna, tanto mais aumenta o seu orgulho e tanto mais violentamente lançam de si imundícias. Então veja, o que é que a igreja de Deus vai esperar desse mundo? O que é que eu e você, como igreja do Senhor, vamos esperar do coração de gente perversa, de gente que o Deus dela não é o Deus soberano, o Deus que habita os céus, o Criador do universo, o Senhor do céu e terra. O Deus dela é Mamon, o Deus do dinheiro, o Deus da fortuna, da riqueza e dos bens materiais. E essa passagem, queridos irmãos, aqui do Salmo, nos ensina que ser desprezada, a igreja ser desprezada por esse mundo, onde impera aqui a riqueza, não é uma novidade para a igreja. Não é
Não é hoje que nós estamos vendo esse tipo de desprezo ou tipo de perseguição. Nós vimos aqui o texto aos Hebreus, nós vemos aqui o próprio texto do Salmo 123, e se olharmos para trás, para outros livros do Antigo Testamento, nós vamos encontrar também desprezo por parte do mundo à igreja do Senhor Jesus Cristo. Até porque a riqueza, ela alimenta orgulho no coração, ela alimenta rancor e ódio. A Bíblia já diz que o dinheiro é a raiz de todos os males. Claro, eu não estou dizendo aqui expressamente que você agora vá pegar o dinheiro que você tem e rasgar e jogar fora. Não faça isso, não é assim, né? O sentido é de que quando ou por algum motivo seu coração estiver nos bens, na riqueza, no dinheiro e não em Deus, então o coração está perdido. A riqueza alimentou esse coração de orgulho e disse a ele: você está cheio, lembra-se da igreja de Laodiceia, você está abastada, rica, então você acha que não precisa de Deus. Mas na verdade, esse coração está pobre, nu, e ele é completamente miserável. Essa visão aqui que o salmista está nos passando, queridos irmãos, do mundo para com a igreja, e o mundo aqui, esses arrogantes, o mundo se resume nesses arrogantes, nesses orgulhosos, que eles representam oposição à igreja. E já desde a época de Paulo, como eu vou citar o texto aqui, do apóstolo Paulo, quando ele fala lá em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 13, ele está falando lá que nós somos o lixo do mundo, a escória de todos. Isso é pesado demais, não é? Isso é muito pesado. Texto pesadíssimo. Mas apesar disso aqui, apesar dessa expressão pesada do apóstolo Paulo, de que a igreja é lixo do mundo para o mundo, né, e escória de todos, esse é o sentimento do mundo, sentimento dos orgulhosos, dos arrogantes, dos ricos para com a igreja, mas apesar de tudo isso, tenha em mente, apesar de tudo isso, a igreja é preciosa aos olhos de Deus. Ela é a menina dos olhos do Senhor. Isso é o que nos alimenta com graça, com poder, com força, renova as nossas vidas, renova a minha e a tua vida, para a gente acordar de manhã e a gente ir para a nossa labuta e a gente pregar o Evangelho e a gente enfrentar esse escárnio, e mesmo sendo no final do dia considerado lixo e escória para o mundo, nós somos considerados a igreja preciosa do Senhor Jesus Cristo. O salmista aqui, ele repete um verbo aí, o fartar, né? Que quer dizer também saturar em algumas expressões aí da sua Bíblia. Essa intenção aqui no autor de repetir esse verbo saturar ou fartar, como estiver escrito, era para dizer que essa opressão era longa e não cessava. Longa e não cessava. A opressão saturava o coração. É o entendimento que o salmista nos passa aqui. E essa opressão gera cansaço e tristeza ao povo. Então veja, se você e eu ainda não passamos por essa opressão, por essa dificuldade, nesse nível aqui, como passou o salmista e o seu povo, olha, temos que pedir a Deus proteção, força e graça para suportarmos quando esse dia chegar. Por isso, queridos, eu quero concluir aqui que é preciso, diante desse texto, de tudo que ouvimos, é preciso que quando estivermos rodeados de trevas, de perseguição e injúria, de opressão por parte daqueles que odeiam a igreja de Cristo, nós devemos buscar no céu a luz da vida. Devemos buscar no céu o Deus que habita os céus e que é dono dos céus e da terra. Para que a nossa alma, ela saturada de todas as opressões e perseguições, essa alma, e tanto quanto as nossas orações, se tornem conhecidas por Deus, e que a nossa súplica chegue ao Senhor para livramento da nossa vida e da nossa alma. E para isso, precisamos estar com os olhos fixos no Senhor. Esse é o terceiro e último ponto. O que aprendemos com este salmo é que, conforme no verso 1, nós devemos saber para onde olhar.
olhar para Deus. Conforme o verso 2, nós devemos saber como olhar e saber como olhar para Deus. Em terceiro e quarto lugar, que são os versos 3 e 4, nós devemos ter o olhar fixo em Deus, naquele que de fato pode nos socorrer e alentar a nossa alma em suas mãos poderosas. Queridos irmãos, que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus nos proteja, que nós possamos guardar o aprendizado da palavra do Senhor nos nossos corações, assim como o salmista no Salmo 119, ele guarda a palavra do Senhor no coração para não pecar contra o Senhor. Nós possamos estar guardando essas palavras no nosso coração para não pecar contra o Senhor. E sabermos no momento certo e na hora certa que decisão tomar e o que fazer para estarmos protegidos por Deus. Que Deus nos abençoe. Eu quero orar com você para encerrarmos esse momento do Salmo 123. Lembrando que na próxima quarta-feira, se Deus permitir, estaremos estudando aqui o Salmo 124. Vamos orar ao Senhor. Deus querido e Pai Todo-Poderoso, nós te agradecemos por essa lição, por esse aprendizado da palavra de Deus às nossas vidas. Obrigado, Senhor, pelo entendimento, pela iluminação do Teu Espírito à nossa mente e ao nosso coração, que possamos colocar em prática aquilo que aprendemos da parte do Senhor, mas também estarmos confiados na graça e na misericórdia do Senhor e termos os nossos olhos fixos no Senhor, de onde virá a nossa ajuda, o nosso auxílio e o nosso socorro. Muito obrigado, nós te oramos agradecidos, Senhor, por tudo em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, lembrando aqui rapidamente que na sexta-feira, essa sexta-feira, agora, depois de amanhã, nós teremos, é o dia 29, nós teremos o reverendo Geraldo Batista, nosso colega de ministério, um pastor muito conhecido por muitos irmãos. Hoje ele está no estado do Espírito Santo, é onde tem a sua residência. Ele foi repatriado do campo missionário, ele é missionário da APMT na Bolívia, e devido ao coronavírus ele precisou ser repatriado com a sua família. Ele está aguardando passar esse momento da pandemia para poder voltar ao campo missionário. Então, nós teremos como tema, tratando com o reverendo Geraldo Batista, missões em tempo de pandemia. Não perca, ore por essa live, ore por esse momento edificador para a glória e louvor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito obrigado a todos, que Deus abençoe, que Deus nos dê uma boa noite. Amém.